Assim, a Bel, ela sempre foi minha parceira, né? Então, aquela frase, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, é verdade. Então, ela é minha parceira desde o início, sempre acreditou em mim. Então, a gente tá junto há 36 anos. E sem ela não seria assim, porque um dente, ele é muito importante. Então, tem até uma odontologia que fala que cada dente corresponde a um órgão, né? Então, eu sempre fiz tudo que eu pude, faço para o paciente e para os amigos que são meus pacientes. Então, os meus pacientes todos são meus amigos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do podcast oficial do Precisava Escrever. Essa história dava um livro. Hoje eu estou com um convidado que, assim, sempre, desde que eu comecei a escrever biografias, textos, inspirados em trajetórias reais de pessoas, as pessoas, principalmente aqui em Goiânia e até no Brasil todo, que ele é um doutor conhecido nacionalmente, até fora do país, as pessoas sempre falam, você precisa conhecer a história do Dr. Rildo. História inspiradora. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir a palestra dele, mas vários colegas que assistiram falaram, olha, é uma história que merece virar um livro, merece ser registrada. Então, desde que eu comecei esse projeto aqui, eu tenho vontade de convidar ele. Antes de falar com o meu convidado, queria agradecer mais uma vez a Link Telecom, esse podcast que não seria possível sem os nossos parceiros. Eduardo, toda a turma da Link, vocês que já estão nos grandes festivais, nos grandes eventos aí do nosso estado. Eu fico muito feliz de estar apoiando a gente aqui no podcast do Precisava Escrever. Mandar um abraço e indicar para vocês também o pessoal da SS Interiores. Estou mobiliando todo o meu apartamento novo com eles. Foi uma loja que a gente descobriu aí, eu e a minha noiva, olhando várias lojas em Goiânia. Super recomendo para vocês. E se o seu momento de vida for o de comprar a sua casa, realizar o seu sonho de construir uma casa em um desses grandes condomínios de Goiânia, aí a minha dica é a Casa Scala. A gente vai colocar os QR Codes dos nossos parceiros aqui. Mandar um abraço também para o pessoal do Cicobi Unicentro. Sem vocês esse podcast não seria possível. E também toda a turma aqui do estúdio Sobe. A gente está aqui falando direto do Metropolitan com toda uma estrutura graças ao pessoal que está atrás das câmeras. Vamos começar o nosso papo. Doutor, muito obrigado pelo atender tão rápido, né? A gente se encontrou ontem, eu falei, vamos, o senhor já está aqui. Esse poder de decisão rápida e de estar sempre presente, eu acho que é um dos pontos que eu admiro e acompanho, assim, a sua trajetória e fico muito feliz de você ter topado o convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Rafael. Você é um grande profissional e estar aqui com você, para mim, é uma oportunidade muito bacana, né, de poder falar um pouco sobre minha carreira, sobre a minha profissão, que eu tanto amo, né, que faço todos os dias com muita dedicação, né? E estar aqui com você é uma honra, tá? O Poder falar prazer um é pouquinho. nosso. Doutor, desde que eu comecei com o Precisava Escrever, eu rodei tenho muito orgulho de falar, a última vez que a gente contou eram mais de 80 cidades. Quase todas as capitais, faltam 2. E aí tem um fenômeno que acontece com algumas pessoas aqui de Goiânia e de Goiás, é da gente rodar o Brasil e as pessoas falarem, Goiânia é a cidade, por exemplo, falam Goiânia é a cidade do Bahrein, Goiânia é a cidade da Mariana Perdomo, e Goiânia é a cidade do piqui, do sertanejo. E uma das coisas que às vezes eu escuto por aí é a cidade do Dr. Rildo Lasmar. Existe o seu nome, que também é a sua marca, se espalhou de uma forma que o Brasil conhece e gerou um desejo. As pessoas têm vontade de vir para cá, cuidar do sorriso, cuidar dos dentes com você. Eu imagino que hoje a gente, ontem eu tive a oportunidade de conhecer o seu consultório novo, a sua clínica, né, uma das mais modernas aí do Brasil, mas a gente te trouxe aqui para saber o caminho até chegar nesse lugar, porque quem chega ali no Flamboyant, vê aquela estrutura, eu acho que não imagina os passos que foram dados antes, né? E eu queria começar te perguntando sobre a sua infância. A gente aqui no nosso podcast, a gente gosta muito de falar do Dr. Rildo ser o profissional conhecido que ele é hoje. Ele foi uma criança. Sua infância foi aonde? Você nasceu em qual cidade? Você gostava de brincar de quê? E assim, o que você acha que dessa experiência lá atrás, durante a infância, ajudou a construir o Dr. Rildo de hoje? Certo. Minha infância foi numa cidade muito pequena, no interior de Minas, chamada Bambuí, e minha mãe vive lá até hoje, né? E minha infância foi uma infância que eu convivia com todas as pessoas da cidade, todos os colegas da cidade, em uma escola só.
Então não tinha diferença entre a pessoa ou a criança ser rica ou pobre, que todos estudavam na mesma escola. E eu era um dos pobres. Uhum. Então minha mãe era costureira, meu pai era funcionário público, mas um funcionário que ganhava muito pouco, e a gente então tinha um limite de dinheiro, mas esse limite de dinheiro não me fazia ter medo de conseguir o que eu queria. Então, desde criança, desde 6 anos, eu já era vendedor de picolé, eu já corria atrás de um dinheiro para conquistar e comprar o que eu queria, porque eu sabia que meus pais não me davam. Não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, não tinha dinheiro para comprar roupa. Então, o que eu fazia? Eu corria atrás de trabalho, né? Eu limpava lotes, eu corria atrás de ferro-velhos e vendia. Então, isso me trazia o dinheiro para eu comprar as coisas que meus colegas com dinheiro tinham, né? Legal. Então, nunca fui uma pessoa de ficar parada esperando acontecer. E a gente percebe que todos os colegas que vieram aqui têm muito essa característica de ser um bom vendedor, que muita gente fala que essa é a primeira profissão ou a profissão que todos deveriam dominar. Você se considera um bom vendedor? Você acha que é algo nato? Você tem esse dom ou você desenvolveu isso durante o caminho? Assim, eu me considero um bom vendedor porque eu gosto de vender a verdade. Então, todo bom vendedor, ele vende o que é real, o que ele compraria. Então, eu me enxergo assim, eu me enxergo um bom vendedor porque eu nunca vendo o que eu não compraria. Então, se o paciente chega no meu consultório, ele não precisa do sorriso, eu falo para ele, eu não vou te vender o sorriso porque você não precisa do seu sorriso. Com lentes, às vezes só um aparelho vai resolver. Então, o bom vendedor é aquele vendedor que não empurra o tratamento, né? Ou não empurra o produto. O bom vendedor é o que vende a solução para o paciente, ou para o cliente, uma solução real, o que vai ajudar a vida do comprador, né? Então, eu me considero um bom vendedor porque eu sempre me coloco no lugar do comprador. Sim. E como foi esse caminho da infância, passando pela adolescência? Qual a altura que você veio para Uhum, Goiás? certo. Eu, na infância, então, com o passar do tempo, eu fui adquirindo o meu próprio dinheiro, né? Então, eu comprava uma bicicleta e vendia a bicicleta e comprava uma melhor. Eu pegava passarinho e vendia. Eu ia para as roças pegar passarinho na carroceria dos caminhões, pegava peixe e vendia, limpava lotes, fazia venda de ferro velho, de nota antiga, tudo que tinha como monetizar eu fazia. Então eu punha passarinho para brigar na época, né? Podia, hoje não pode mais, ainda bem que não pode mais, ainda bem que não pode pegar passarinho e engaiolar, né? Eu tinha alçapão, tinha arapuca, tinha tudo. Era uma criança muito ativa, né? E fui crescendo e adquirindo as coisas. Eu lembro que eu tinha um caderninho, e esse caderninho eu anotava o que eu comprava e o que eu vendia e com quem eu fazia aquele negócio. Então eu comprei uma bicicleta por tanto, dei tanto comprei uma espingarda. A espingarda de chumbinho eu peguei, vendi e comprei um mobilete. Então foi assim, Sim. o meu crescimento sempre anotado, sempre planejado, sempre imaginando para quem eu iria vender, para quem eu iria fazer o negócio, né? Então eu sempre pensei no comprador também. Então eu passei a comprar roupa e vender. E essa compra de roupa, por exemplo, eu olhava para o cliente e eu falava: esse cara, se eu comprar uma camisa assim, ele vai querer comprar, pelo estilo dele. Sim. Então eu comecei a comprar roupa em Belo Horizonte, depois eu passei a ir para o Rio, e aí com 15 anos eu fui para o Rio, meu primo morava lá, e ele me esperou na rodoviária, eu fui para Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, comprei muitas roupas nos showrooms que tinha lá, e vendi. E comecei a fazer essa compra e venda sem ter loja. Comprava nessas cidades maiores e vendia em Bambuí. Comprava e vendia em Bambuí. Chegou um ponto que eu falei para minha mãe: mãe, vamos fazer dessa garagem nossa uma lojinha. E hoje essa loja ainda existe. E a minha Olha mãe só. trabalha na loja lá. E aí ousado que eu era, eu ia na Yes Brasil, era uma marca muito bacana, no Rio de Janeiro, conhecida. Depois eu fui na Bi, fui na Town Country, fui na Company, que eram marcas consagradas e eram marcas da Headley, eram marcas que
estavam no Rio de Janeiro com representantes. Então eu ia nessas lojas, comprava às vezes o estoque do showroom deles e vendia. Depois eu passei a fazer pedido, porque eles acreditavam no meu potencial de venda. Sim. E aí a gente começou a representar essas marcas na minha cidade. Então eu peguei Arezzo, peguei Schultz, peguei várias marcas importantes e hoje minha mãe tem uma lojinha bacana na cidade, sabe? Legal. Isso foi desde os 15. Então eu passei a ir para o Rio e depois ir para Belo Horizonte, para São Paulo, fazer pedidos e alimentar a loja, né? Doutor, para ter o currículo que o senhor tem hoje, demanda um estudo. Durante esse período, você conseguiu conciliar? Como que era o estudante lá atrás? Eu sempre consegui conciliar o estudo com o trabalho, né? Então, quando eu fiz faculdade à noite, odontologia noturna em Uberaba, para trabalhar de dia. Uhum. Então, eu entrei na faculdade trabalhando num consórcio de Uberlândia que chama ABC Algar, do Grupo Algar, que é um grupo muito grande, e hoje ainda é muito grande, que tem mais de 30 anos, né? Então, é um grupo gigante que tinha concessionária, que tinha um consórcio, e eu era vendedor de consórcio. Então, eu entrava na Kombi, eles me levavam para o bairro tal, vamos para essa semana, nós vamos para o bairro Santa Marta. E aí ia para o bairro Santa Marta, todo mundo saía da Kombi, tocava a campainha, mostrava numa pasta de plástico todos os produtos que o consórcio tinha. Então, tinha lá televisão, tinha geladeira, liquidificadores. Então, todos os produtos elétricos e eletrônicos que tinha, a gente vendia e tinha uma porcentagem. Então, geralmente, a primeira parcela era do vendedor. E eu sempre batia meta no consórcio. Era um bom vendedor, todos os meses eu tinha uma meta cumprida. Então, eu trabalhava de dia, né? E mesmo assim, estudava à noite. Então, eu me sustentava assim. E eu também ainda continuava indo para o Rio de Janeiro buscar roupa. Então, eu saía do Rio de Uberaba nas 6 da tarde, pegava a aviação Cometa, chegava às 6 da manhã no Rio de Janeiro, são 12 horas de ônibus, comprava roupa, esperava as lojas abrir, então ia para a praia ali, um quarteirão da praia, Nossa Senhora de Sim. Copacabana, ficava vendo o mar ali, voltava a hora que abria as lojas, comprava, andava aí com 2 sacos amarrados no ombro, né? Dentro do ônibus, da lotação, voltava às 6 da tarde para Uberaba, chegava lá e ia trabalhar. Então, eu sempre fui uma pessoa que não ficou parado, esperando as coisas acontecerem. Sim. Foi para mim um grande ensino, né? Ter vontade de ter e não esperar nada de mãos beijadas. Legal. Quando as pessoas te perguntavam na infância e na adolescência, o que você gostaria de ser quando crescer? Já tinha o sonho da odontologia? Como que surgiu esse desejo? Sim, já tinha o sonho da odontologia, porque na minha cidade, mesmo sendo pequena, ela tinha 5 dentistas na minha rua. Então, em frente à minha casa tinha o doutor Antônio Chaves, do lado tinha o doutor Sinfrônio Torres, tinha o Reinaldo, tinha a Edna e tinha mais outro dentista lá que eu esqueci o nome. É tão marcante que o senhor lembra os nomes, né? Muito Uhum. marcantes. Inclusive, essa semana passada eu recebi a visita de um dos dentistas, que era o meu dentista também, que era o doutor Reinaldo, tem 50 anos de profissão. Trabalha até hoje, é um grande profissional. Então, a cidade pequena, com 5 dentistas na minha rua, me fez inspirar neles, né? Existia na época a novena da igreja, então todas as semanas a gente ia numa casa de alguém. Então, eu indo com a minha mãe rezar e o meu irmão, a gente tinha a inspiração de um profissional falando da Bíblia, né? Então o dentista era um profissional inspirador. A gente enxergava nele uma pessoa que sabia falar, que era exemplo para a sociedade. Então eu me inspirei nos dentistas da minha rua e fui crescendo com essa inspiração e fiz faculdade de odontologia e hoje sou muito feliz com a profissão. A faculdade de odontologia foi em qual? Uberaba. 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 Bambuí fica próximo ali do Triângulo Mineiro? Não, Bambuí fica na zona da mata entre Uberaba e Belo Horizonte, dá 260 quilômetros de Uberaba e 270 de Belo Horizonte. Legal. E nessa época da faculdade, eu imagino que a odontologia é muito diferente do que é hoje, né? Hoje o senhor é muito conhecido por tudo, mas por a odontologia estética. E eu acho que, pelo menos eu lembro, assim, que para mim dentista lá atrás era
era limpeza e depois a fase de usar aparelho, né? Não Sim. tinha essa coisa tanto da Assim, faceta, coisas que vieram depois. Então, lá, quando você estudou odontologia, é muito diferente do que você aplica hoje? assim, eu vejo que a odontologia ela evoluiu em equipamentos, mas que o tradicional ela nunca pode ser esquecido, né. Então o tradicional para mim é um serviço bem feito, né. Não é às vezes você trocar a porta do carro batida, é você, consertar ela artesanalmente, entendeu. Então eu vejo que às vezes, por exemplo, a odontologia americana, um dente que está um pouco estragado, às vezes eles optam por extrair. E Uhum. eu vejo que o implante nunca vai ser igual a um dente. Então eu sou muito conservador e aquela odontologia que eu aprendi na faculdade, ela era conservadora também. Então a gente fazia tudo para salvar o dente e hoje também eu faço tudo para salvar o dente. Então a gente passa, a entender que a odontologia evoluiu, nos equipamentos, mas o tradicional ele tem que continuar, tem que ser conservador, né. Então ele é tão conservador que hoje eu faço lentes imitando dentes, então eu não Sim, faço lentes que não se pareçam com dentes. Então ele tem que ser assim, né. Ela sim. passou por uma fase, de profissionais que achavam que o branco do dente tinha que ser mais branco que o natural. Isso já está terminando, né, tem poucos dentistas que fazem assim hoje, mas a odontologia tradicional ela vence, a atual nessa no quesito de conservadorismo. É curioso como essas tendências são cíclicas, né, a gente fala que existe um pêndulo, assim, que vai no exagero e volta, porque eu lembro que os primeiros artistas, jogadores de futebol que apareceram com um sorriso novo, era o parece que o legal, ou não sei se era o que tinha na época, era aquele dente que chamava muita atenção. E aí, com o tempo, as pessoas perceberam que o mais bonito, o mais atrativo, eu sei que o hoje eu vejo que é isso que o senhor explicou, que as pessoas querem um sorriso bonito, mas que a pessoa olhe, mas não fique assim, aquela coisa de a gente até brincava, os primeiros amigos que fizeram, eu lembro que tinha até uma implicância, pegava no pé falando: "Ai, seu dente tá parecendo um teclado de piano", porque era aquela coisa muito destacada. E hoje a gente vê sorrisos muito bonitos e que você fica até na dúvida, fez alguma coisa, não fez? É, essa é a tendência, né. Existiu uma transição, no começo era ouro, quando eu formei, os pacientes queriam fazer dentes de ouro, né, para mostrar que tinha condição financeira boa, e aí dessa transição de ouro passou para o dente branco. Então não foi assim uma inocência, né, foi uma vontade de mostrar o poder financeiro. Então, o boca rica de ouro virou boca rica de dente branco. Então, as Entendi. pessoas que tinham os dentes brancos eram as pessoas que tinham condições de tratar e pagar um tratamento caro em todos os dentes com porcelana. Então, a porcelana foi uma época, no início, uma ostentação do sorriso, né, que para muitas pessoas famosas e ricas tinham condição de fazer e demonstravam isso com o sorriso. Mas foi uma passagem, né, Uhum. porque depois de tudo, veio a discrição, né, e que ficou melhor. E aí os ricos não queriam mais mostrar que já estavam ricos, não precisavam disso, começou a mudar para o natural e o conservador e uma beleza, que existe, né. Então eu vejo que o biomimetismo, que a gente usa, fazer a estética do sorriso mais natural, vai ser eterno. Pode ter momentos futuros de transição aí do exagero, colocar diamantes, colocar, ouro de novo, né, mas não vai ser, eu acredito que não vai ser essa tendência, universal, né, vai ser para Legal. algumas pessoas só. Doutor, aí caminhando um pouco mais na sua história, fez a faculdade, e aí eu fui curioso para entender como que virou o que virou, né, como é Uhum. que chegou nessa estrutura que o senhor tem hoje. Logo depois da faculdade já veio para Goiânia? Sim, quando eu me formei em Uberaba, a tendência de todos os mineiros era ir para a capital mineira, que é Belo Horizonte. Eu fiquei uma semana em Belo Horizonte, procurei emprego, eu já estava acostumado com jornais, então na faculdade eu lia os classificados e eu gostava mais da parte dos classificados do que da parte tradicional de notícias. Então, eu lendo classificados em Belo Horizonte, procurando emprego, eu vi uma clínica de um conhecido,
que estava anunciando precisando de dentista. E eu tentei entrar nessa clínica e não fui recebido. Tentei trabalhar na clínica, aí o colega falou: "Não, você é recém-formado, a gente está procurando alguém com experiência". Eu entendo plenamente o que aconteceu, né, mas foi um start para eu pensar: "Mãe, eu falei para minha mãe e para meu pai: "Eu vou para um lugar onde ninguém me conhece". Então eu vim para Goiânia sem nunca ter vindo. Olha só. Aí eu liguei para um colega que era de República, eu falei: "Pedro, você consegue me receber aí na sua casa por uns dias?" Ele: "Na hora". E aí eu vim numa quinta-feira, cheguei à noite, eu tinha um carro, vim numa quinta-feira à noite, uma Paraty, aí deixei as roupas dentro do carro, tomei banho, coloquei as roupas dentro do carro. No dia seguinte eu vesti branco, na sexta-feira, e arrumei 2 empregos aqui Olha, em Goiânia. Então eu comecei a trabalhar no começo do ano, né, que ano que foi isso? isso foi em 1996. Ok. E aí eu no começo do ano, eu comecei a trabalhar e não parei mais. Então eu fiquei 3 meses de empregado, depois eu vendi meu carro e montei uma clínica no centro. Essa clínica era uma clínica simples, mas era uma clínica diferenciada, porque todas as clínicas chamavam clínicas, e eu quis diferenciar a clínica colocando centro odontológico. Então antigamente era Clínica Santa Mônica, Clínica Santa Marta, Clínica Santa Maria, Clínica São alguma coisa, Uhum. e aí eu falei: "Não, não vou colocar clínica, vou colocar centro odontológico". Então o único centro odontológico que tinha na cidade era o meu, mas era um centro odontológico só comigo. Mas eu já tinha a mentalidade de crescer, então eu tinha uma salinha E já foi separada. uma sacada de marketing, assim, né? Já. Uma visão de futuro, É de. uma visão diferenciada, né. Então a gente, para ser diferente, né, para ser visto, para ser notado, a gente tem que fazer atitudes diferentes, né. Sim, Então na época eu quis alugar era um apartamento e eu transformei esse apartamento do segundo andar para uma clínica. Então a sala da clínica, todos usavam, bancos de plásticos chamados longarinas, e era desconfortável. Eu falei: "Não, não vou pôr banco de plástico, vou pôr sofá". Então eu coloquei sofá na sala de espera, então já era uma clínica diferenciada, que tinha sim, sofá, tinha um conforto a mais para o paciente. E eu sempre pensei no conforto a mais para o paciente, porque eu acho que o paciente é o meu patrão, e é realmente o meu patrão, né. Então quem paga tudo para mim são os pacientes. É claro que tem o retorno para eles. Então a vida, ela é de dar e receber. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Então, sim. eu sempre ofereci muito para o paciente e muito do meu tempo também. Nunca tive tempo para mim, às vezes. Eu falo, não, eu não vou nem almoçar, vou atender. Entendeu? É aquela coisa que hoje a gente estuda no marketing digital, que é o over delivery, que a pessoa vem esperando uma coisa e você entrega mais. É, Tem sempre aquele. A sua clínica, tanto o anterior quanto a atual, tem muito aquele momento uau, assim, né? A pessoa sabe que é impactante, mas quando chega. é, E uma coisa que eu acho muito bonita, que todas as vezes que eu estive lá e eu vejo com outras pessoas também, o senhor vai na porta, recebe, é, vai com a pessoa, e aí eu vejo que desde o começo, né? Não é. é de agora, você já tinha esse Não. olhar É. de vou fazer algo acima da média. Sim, é porque os pacientes, eles se tornam nossos amigos, né. Então o cliente, ele tem que se tornar o seu amigo, porque é ele que vai te trazer outro cliente. Aquele cliente que está ali, você já está com ele, então ele vai te indicar para outro, de acordo com o seu atendimento. E aí, quando você se doa totalmente, com bom atendimento, o cliente enxerga em você uma pessoa que pode ser indicado. Sim, Então, eu sempre fiz tudo que eu pude, faço para o paciente e para os amigos que são meus pacientes. Então, os meus pacientes todos são meus amigos, né? Então, a gente começa a conviver com uma roda de pacientes amigos, legal. né, e clientes amigos, né? Eu falo que não é, hoje a gente não fala só para odontologia, né? A gente fala para todas as áreas. Uhum, Então, é importante o profissional de qual área que seja, o empresário de qual área que seja, entender que o cliente dele é que manda, é o cliente dele que escolhe onde vai pôr o dinheiro. Ele pode ter outras opções que não seja você, né. Então o profissional ou o empresário, ele tem que entender que quem manda
é o paciente ou o cliente. Esse primeiro centro odontológico, onde que era aqui em Goiânia? Era na Rua 8, na Rua do Lazer. E aí eu comecei, quando eu não tinha paciente no momento do na clínica, eu descia, que era no segundo andar, né? Ia para uma loja de calçados em frente à minha clínica, que eram meus pacientes também, né? Todos da rua ficaram meus amigos e me indicavam. E aí todo cliente que entrava para comprar sapato, eu falava: "Ó, meu consultório é ali, vai lá para você me visitar". E eu fazia panfletos, entregava nas ruas, entregava nas casas, né, nos finais de semana. Então eu não tinha preguiça de, quando eu não estava trabalhando, ir buscar paciente, né. Eu ligava nos classificados, o cara estava vendendo a televisão, a geladeira, eu falava: "Ó, você não quer trocar essa televisão, ou essa geladeira, ou essa cama num tratamento dentário? Se você não precisar, alguém da sua família precisa, eu posso trocar". Às vezes eu pegava aquele tratamento, era mais um paciente, era mais um amigo e era um produto para eu vender. Sim. Então o classificado sempre me ajudou. Não tinha telefone na época, eu não tinha telefone, então eu tinha um orelhão com o número do orelhão no meu cartão. Então eu distribuía o meu cartão com o número do orelhão. Olha Então só. a minha funcionária corria no orelhão e atendia. Consultório do Rio, Dr. Rildo, bom dia. Consultório do Dr. Rildo, boa tarde. Isso me fazia ter pacientes, né? Eu lembro que às vezes tinha fila e a minha secretária lá no orelhão atendendo, né? É, eu percebo assim uma quantidade de habilidades que você teve que ir desenvolvendo, né? Porque não é só ser um bom odontólogo, você Uhum. também tem uma visão de marketing, você tem muita disposição, acho que uma humildade muito grande de ter essa iniciativa de ir lá, de conquistar o paciente, né? De ter esse olhar no classificados. Dessa fase para chegar no espaço ali do Alphaville foram 20 anos, 15 anos? É, eu Teve tava, eu fi- uma clínica intermediária entre essas duas? eu tive uma clínica no centro, né? Na Rua do Lazer. Depois dessa eu passei para o setor sul, na 134. Depois dessa eu passei para o setor oeste, na Rua 4. Depois do setor oeste fui para o Alphaville. E tem uma no Urias. Sempre eu tive uma paralela. Por quê? Se a clínica do centro não tinha pacientes o tempo todo para mim, eu enxugava aqueles pacientes num dia só e no dia seguinte eu ia para outra clínica. Então, se eu estava com a limitação geográfica já cheia, eu ia para outra geografia, né? Legal. Então, isso me fazia ter consultório cheio todos os dias nas duas clínicas. Então eu ia para o Urias na terça, quinta e sábado e trabalhava segunda, quarta e sexta no centro. Então isso me fez enxugar os pacientes, e os pacientes também tinham um conforto de não ser atendido todos os dias. Porque quando o paciente é atendido todos os dias, eu entendia que ele estava assim, sofria um pouquinho. Então eu dava um dia de tranquilidade para o paciente. Então eu atendia ele na segunda, não atendia na terça, ele descansava, e na quarta eu atendia. Legal. Então, isso me fazia também com que o paciente ficasse confortável, né? Então, quando o paciente chegava na terça e eu não estava, a funcionária marcava ele na quarta, por exemplo. Doutor, quando que você começou a utilizar o seu nome como a sua marca? Porque Uhum. o primeiro centro ainda não era Rio do Não, Lasmar. não era Rio do Lasmar. Eu comecei a usar meu nome quando eu mudei do setor sul para o setor oeste. Eu tinha na minha mente um nome que chama Instituto Brasileiro de Odontologia. Quando eu fiz essa pesquisa desse nome, um nome muito comum, e eu fiquei surpreso dele não ser patenteado e não ser usado. Instituto Brasileiro de Odontologia. Uhum. Então eu fiz a patente desse nome. Quando eu fiz a patente desse nome, eu contei para um colega, e esse colega, eu estava no Natal, na minha cidade, eu já era uma pessoa que gostava de tecnologia, eu coloquei no Google lembretes, alertas, Aham. o nome. E tudo que saía em meu nome e com o nome de IBO, aparecia no meu um alerta para mim. Sim. E no Natal, no dia 25 de dezembro, acho que 2003, mais ou menos, eu recebi um alerta de uma clínica chamada Instituto Brasileiro de Odontologia. Eu falei: Vixe. poxa, mas eu já patenteei o nome, eu pesquisei, não tinha ninguém, e aí fui digitando, era em Goiânia essa clínica.
E eu fiquei muito decepcionado com o meu colega, fiquei mudo, adoeci 6 meses. Foi Nossa. uma doença que eu tive assim, na garganta. Foi uma doença que não era, era uma tristeza, né. Uhum. Tomava antibiótico, não sarava, eu fiquei depressivo, porque eu desacreditei no ser humano Sim. naquela época. Então eu emudeci, não falava mais nada, que eu sempre tentei ajudar. Então as pessoas, durante a faculdade, eu tentava dar dicas e ajudar todo mundo. E depois que eu contei o nome que eu tinha patenteado para esse colega pôs o nome na clínica dele, esse Instituto Brasileiro de Odontologia, isso me entristeceu tanto que eu fiquei quieto, parei. Mas foi bom, porque aí eu liguei para ele, falei: "Eu te ajudo a escolher outro nome". Ele: "Não, eu quero esse nome". Mesmo o senhor tendo feito o O registro? registro, porque não importava, o CRO não importa. Falou: "Não pode ter 2 clínicas com o mesmo nome". Ah, "Pode sim, até hoje pode". Aí eu falei: "Mas imagine se eu faço alguma coisa errada ou se você faz alguma coisa errada, a gente vai atingir um ao outro". E ele: "Não, eu gostei do nome, eu vou deixar". Isso aí, fomos para a justiça, que eu não queria. O meu advogado que tinha registrado era um advogado super especialista nessa área, ele que pesquisou e tudo. Inclusive o pai do colega foi atrás dele e falou: "Não, o nome é do meu cliente, eu que pesquisei o nome, não tem como, eu pesquisei, o nome é dele". E aí tentou fazer amigavelmente, ele foi para a justiça, perdeu, teve que pagar para o advogado. E aí eu já não estava mais querendo o Instituto Brasileiro de Odontologia e falei: "Vou colocar Instituto Rio do Lasmar de Odontologia". Foi uma foi um insight bacana e foi para o bem, né. Então hoje sim. eu enxergo que o Instituto Rio do Lasmar, ele nasceu dessa decepção de um colega que quis tomar um nome que eu tinha criado. E aí eu tive a coragem de colocar meu nome no negócio, e aí 2003 para cá eu virei Rio do Lasmar, né. Então, como eu estava na clínica do setor Instituto Rio do Lasmar, e eu, fui aumentando os clientes e muitos clientes da região daqui, o estacionamento já começou a ficar complicado lá, mesmo tendo manobrista, aí eu falei: "Vou para um lugar onde não tem dentistas". Vou para um lugar que seja vago, que vá crescer. Então eu procurei, em vários lugares e eu falei assim: "Eu vou para o Alphaville". Cheguei no Alphaville, não tinha nada, não tinha comércio, era muito Que ano vazio. que foi essa mudança para lá? Eu acredito que isso aí foi em 2008, mais ou menos, Não é nada do que é hoje lá, nada né. do que é A hoje. Então tinha cidade estacionamento tranquilo, e aí eu fui para já lá, existiu o Alfa Mall? já existia o mall, mas não tinha, nada, muito grande, né. Não tinha, acho que nem o Piracanjuba que está lá hoje, muito grande. Então, eu fui para lá e fiquei muito feliz, né, porque os meus pacientes, muitos moravam ali na região, e eu fui tendo os pacientes que me seguiram do setor oeste, mesmo os de longe, de outras cidades me Sim. seguiram, e eu tive a clínica cheia sempre, então foi sempre aumentando a clientela. Foi uma visão de futuro do crescimento da cidade para aquele lado, né. Foi uma visão de futuro, mas eu sempre quis, ser, diferente, né, na localização, Sim, né. Então eu não queria estar no mesmo local onde tinha muita gente, que você não é encontrado, você é confundido. Então eu estava sozinho, sim. e aí eu fui para lá. E aí, foi crescendo, né, e hoje nós temos uma carteira de 75.000 Olha só. pacientes, é Brasil muita todo, gente, é do mundo até todo. gente de fora. A gente tem pacientes do mundo todo. Então, aí de lá, como eu também estava muito já grande, e a gente estava fazendo uma manobra de tirar o paciente, colocar ele na recepção, tirar o dentista e colocar o dentista na sala. Então a gente estava com 5 salas só na Alphaville, já com médicos também, que eu fui colocando toda a área da saúde junto, né. Sim, Então eu já tinha médicos, já tinha, fisioterapeutas e esteticistas. Eu sempre imaginei que o paciente não era o dente, o paciente não era a boca, o paciente é um ser humano completo. perfeito. Então, eu sempre quis agregar serviços paralelos junto com o meu, né. Então, de lá, a gente teve o convite, né, de vir para o Flamboyant. E aí hoje a gente está só no Flamboyant, eu só atendo no Flamboyant, tenho muito orgulho de estar ali, tenho muita satisfação de estar ali, porque eu acho um espaço físico muito bacana. Hoje nós temos 2.000 metros quadrados, eu comecei numa clínica de 10 metros quadrados, né, sem telefone. Hoje nós temos 2.000 metros, com centro cirúrgico, que faz cirurgia plástica, com dermatologia, né, com urologia.
Então, todas as áreas de laser também. Então, a odontologia completa em todas as suas áreas, com oxigênio nas paredes, né? Temos laboratório de análise clínica, que é o Citocenter, que está lá com a gente. Então, o paciente não sai para nada. E a clínica chama hoje Vi e Pratique by Rio do Lasmar. Vi e Pratique significa vida prática. Então, o paciente chega na clínica, ele faz o exame de sangue, ele faz a tomografia, ele faz o raio-x, ele faz todos os exames ali, não precisando sair, e a gente trata o paciente como um todo. Que legal. Teve alguma dor de deixar o espaço do Alpha Mall? Eu imagino que você construiu aquilo ali do nada. Apesar que hoje continua sendo um outro projeto seu, o que Sim. que tá funcionando lá? Explica pra gente. Nós temos uma unidade do nosso IBO, né? Então, o IBO ele ficou paralelo até eu ter uma outra clínica, e depois que eu saí do setor oeste, eu pus Rio do Lasmar, a Aesthetic Dentistry, que é em inglês odontologia estética, né? E, e odontologia estética, e aí eu coloquei IBO no setor oeste. Aí do IBO no setor oeste já tinha a clínica no ISC, eu nunca desfiz dela, virou IBO também, e aí eu saí do Alphaville virando IBO, né? A mudança do Alphaville pro setor oeste foi porque a gente estava muito grande para ficar lá. Do Então, Alphaville pro Flamboyant. então do Alphaville para Flamboyant. Então, a gente estava muito grande no Alphaville, e eu precisava dar atendimento às pessoas que estavam procurando a gente. Então, aquela circulação de pacientes e de profissionais dentro da clínica, eu precisava de ter mais espaço físico. Então, Sim. nós aceitamos o convite do Flamboyant e viemos para o Flamboyant com um espaço físico gigante, né? E E o com espaço. Flamboyant é um dos shoppings, assim, mais conceituados do Centro-Oeste, o número um com certeza, mas do Brasil Do aí, Brasil. e E cada onde a vez gente. mais. É. Doutor, eu acho que a sua história ensina pra gente que algumas portas que se fecham, na verdade, eu costumo falar que tem gente que fala que é sorte, que é vida, destino, mas eu acho que é Deus mesmo, porque se aquela porta de Belo Horizonte não tivesse sido fechada, se esse rapaz não tivesse agido de má fé e pegado o nome, a sua trajetória não tinha tomado o rumo que tomou. Então, eu aprendo que muitos nãos é a forma de Deus ir conduzindo sua vida para o destino que ele quer para você. O senhor pensa assim também? Sim, eu vejo que tudo que acontece de ruim com você, né, que você pensa que é ruim naquele momento, é um momento de crescimento, é um momento de pensar, é um momento de você entender que você tem que seguir outro caminho, né? E às vezes esse outro caminho é muito melhor, com certeza ele é muito melhor do que aquele caminho que você ia tomar, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que as coisas são do jeito que tem que ser, né? Então não Sim, adianta você achar que vai mudar o seu destino, né? Então, você não muda o seu destino, né? Então, se tem alguma coisa que está te impedindo de fazer aquilo, você acha um outro caminho para fazer aquilo. Então, se a estrada, a ponte caiu, você vai dar uma volta maior, mas você vai chegar no seu destino que você está indo, né? Você não sim. vai voltar para sua casa, eu acredito. Então, quando você tem um objetivo, né, um objetivo de trabalho, um objetivo de ascensão, né, você está certo disso, então não tem caminhos que vão te impedir. Doutor, uma curiosidade que eu queria te perguntar. Eu gosto muito de viajar e eu acho que o brasileiro ele tem muitas coisas a evoluir, É, mas uma coisa que eu acho que a gente manda bem é saúde bucal, assim. sim, Alguns países que eu vejo pessoas assim, que são países até de primeiro mundo, que têm várias virtudes, mas parece que não tem um sorriso bonito igual o nosso, ou não tem uma. Lembro uma vez eu estava participando de um evento nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí teve um intervalo, a gente foi, almoçou, e aí quando voltou, eu tava com a minha necessairezinha ali, peguei a escova e escovei pra voltar pro curso. Pra mim era uma coisa normal. E eu lembro dos americanos olhar assim, meio que não, exagero, que coisa não esquisita. é. Então essa minha impressão, realmente o brasileiro, ele é mais cuidadoso do que a média mundial com os dentes? Sim, o brasileiro ele é muito cuidadoso com os dentes, né? E eu dou razão para isso, porque um dente, ele é muito importante. Então, tem até uma odontologia que fala que cada dente corresponde a um órgão.
né. Então, eu já tive pacientes com um dente só e eu não extraí e fazer uma ponte com um dente só. Porque quando você tira todos os dentes, o paciente se sente banguela, mas se ele tiver um dente, ele não vai ser banguela, né. Então o brasileiro, ele se cuida muito, não só na parte odontológica, mas na parte estética completa, né, total. E o Brasil tem os melhores dentistas do mundo, porque o Brasil tem muita prática odontológica, né. Então, a gente, por ter pacientes demais, a gente tem muito atendimento e muita adquire muita prática. Então a gente vê que o americano, ele faz pouco, então ele se forma, mas ele fez às vezes no manequim, nem fez no paciente. Em nós não, nós temos paciente à vontade. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, a Universidade de Uberaba, ela foi multada por excesso de carga horária. Então olha o tanto que é bacana, não por falta, mas por excesso. Então isso mostra o quanto o ensino nosso da odontologia é um ensino exemplar, né. E o paciente tem essa essa oportunidade de tratar em grandes escolas, né, com grande, qualidade, né, tanto dos profissionais, professores, quanto os alunos, porque o aluno está junto com o professor fazendo o tratamento. Então o tratamento no Brasil da odontologia é, sem dúvida nenhuma, o melhor do mundo. Doutor, estamos na reta final aqui. Uma curiosidade: você, eh, andando aí pela cidade, é comum você ficar analisando os sorrisos, assim, de forma instintiva, automática, de cruzar com a pessoa no elevador e falar: "Nossa, aquele ali, se fizesse isso, fizesse aquilo". Eu já tive uma fase que eu fazia isso, sabe. Só que hoje eu vejo que, mesmo se o sorriso não estiver bonito, mas a pessoa está feliz, é o que importa, né. Então, eu não posso, querer mudar um sorriso se a pessoa não tem essa vontade, né. Então todas as pessoas que estão felizes com ela, do jeito que elas são, para mim está tranquilo. Então, hoje eu não analiso o sorriso, eu analiso a pessoa. Então, se a Entendi. pessoa é uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, satisfeita com ela, não importa o dente dela, tá. Eu sempre olho assim, a Ó, felicidade e o jeito da pessoa, para mim, é importante. planejei fazer um desafio aqui, não sei se é possível. O senhor consegue, se eu tivesse numa consulta agora, eu Uhum, gosto do meu sorriso, sim. mas tem algumas coisas que eu acho que pode melhorar. O que Uhum. que a gente poderia fazer no meu No sorriso? seu sorriso, eu expandiria ele um pouquinho. O que que é o Expandir expandir? é abrir um pouco a parte posterior dele para ficar um sorriso mais aberto, e faria talvez as lentes nos inferiores. Tá, quando o meu sorriso, às vezes, em alguma foto, assim, eu percebo que, igual o sorriso do senhor, ele preenche a boca, né, não Sim, tem isso, uma espaço, parte é um black escura. space atrás, isso. Essa primeira coisa que você falou é o que vai cobrir isso. Expansão, eu gosto do sorriso aberto, igual o da Juliana Paz, igual o da Sim. Carolina Ferraz, sorriso amplo, né, eu vejo, acho bonito, entendeu? E uma outra curiosidade, como que é para o senhor ter paciente, começou lá indo na sapataria, né, buscar os pacientes, É, e hoje você tem pacientes, o nosso ex-presidente é um paciente paciente, seu. A última vez que eu estive lá, encontrei com a Virgínia, que hoje é uma das maiores influenciadoras do Brasil, já esbarrei com ela 2 vezes lá no seu consultório. Deve ser muito especial, lembrar de como essa história começou e ver pessoas, assim, que o Brasil inteiro admira e pessoas que poderiam escolher qualquer profissional do mundo, mas escolheram o Rio do Lasmar. eu vejo que o profissional, ele tem que se especializar. Então eu fiz 5 especializações. Quando você passa segurança no produto que você está vendendo, do produto e conhecimento, você tem essa oportunidade de ter os clientes, mais, exigentes, né. Então não só na odontologia, se você passar a estudar e ser uma pessoa conhecedora do seu produto, as pessoas vão entender que você é confiável para elas se entregarem. Sim. Inclusive quando você vai numa sanduicheria, né, e você vê que a sanduicheria ali está transparente o vidro, você vê fazendo o sanduíche, isso te dá confiança, né, para você comer lá. Então é importante você mostrar, ser transparente o quanto você conhece o seu produto, para que os clientes e pacientes confiem em você e vão até você, né. Legal.
A nossa última parte aqui, que a gente faz com todos os entrevistados, como eu tenho certeza que a sua história daria um grande livro. Inclusive, você falou que começou em 96, né? É. Ano que vem, 30 30 anos, anos. É uma 30 boa anos. data pra gente Boa lançar data. esse livro. E agora eu É. já tô bem por dentro aí da história pra gente fazer esse projeto. A gente brinca assim, com algumas perguntas que eu vou fazer. A primeira você pode elaborar mais e depois outras com a primeira coisa que vier na cabeça. Tá. Doutor, se a sua história, quando ela se tornar um livro, qual você diria que foi o seu fundo do poço, assim, o momento mais difícil e de onde você tirou o maior aprendizado? O fundo do poço. O fundo do poço talvez tenha sido as dificuldades financeiras entre comprar alguma coisa para casa e fazer um curso. Então, eu sempre optei em fazer um curso. E a minha esposa sempre me apoiou, né? Então, hoje eu e a Abel, nós temos 36 anos juntos, desde os 18, 19 anos nós estamos juntos. E ela sempre me apoiou no estudo. Então, eu tirava o dinheiro de casa para fazer uma especialização, para fazer uma viagem para um curso. E isso foi, talvez, para mim, o fundo do poço, porque às vezes eu passava necessidade mesmo de comprar as coisas e entrava numa especialização, passando Legal. dificuldade para pagar. Mas o fundo do poço foi assim. Mas eu nunca, igual eu falei desde criança, eu nunca desisti de nada. Hoje a gente tem algumas empresas além da odontologia, né? Eu tenho uma indústria de cosméticos. Essa indústria tem 15 anos, ela nunca foi lucrativa, mas eu sempre imaginei ela sendo lucrativa. Hoje ela já é diferente, hoje já é lucrativa, né? Então, a gente está no fundo do poço, é uma força, porque você já está no fundo do poço, não tem jeito de piorar, né? Então, É, você tem que tem pensar que uma, você vai melhorar. tem uma crônica do meu primeiro livro que eu falo que a parte boa do fundo do poço é que só existe subida. Só existe Ali subida. o É, bom do fundo é esse, é é que isso. dali para Dali, cima só vai melhorar. qualquer coisa já é bom, né? É Já isso. melhora. É legal a gente citar a sua esposa, porque eu percebo uma parceria muito bonita entre É, vocês. Quando é. todos os eventos eu vejo vocês juntos, ela muitas das vezes recepciona a gente ali na entrada da clínica. Quão importante você considera para além de um médico, né, um empresário, ter uma companheira, ter uma pessoa ao lado assim tão presente? É. Assim, a Bel, ela sempre foi minha parceira, né? Então, aquela frase, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, é verdade. Então, ela é minha parceira desde o início, sempre Sim. acreditou em mim. Então, a gente está junto há 36 anos e sem ela não seria assim. E é legal ver o senhor emocionar assim, porque eu fico muito feliz de ver que ela, vamos dizer assim, num linguajar mais direto, ela roeu o osso, Roeu o osso. ela estava lá É, nas vacas magras é, e ela está com você agora na hora é. do que as coisas estão A dando certo. colheita, né? E eu vejo vocês têm uma filha? É Tem. uma A filha só? Bia, A né, tem Bia? a Bia, que é cantora, né? E tem o Então, João, que é dentista, né? O João é a dentista também. Bia eu a sigo, assim, muito É, talentosa, né? muito Artista. talentoso, é. E Demais. tem o João já trabalha na Trabalho, o estrutura com João é meu vocês? parceiro, meu braço direito, me ajuda em tudo. Legal. Ele me ajuda na parte administrativa, né? Então, o João é o meu parceirão, um menino de ouro. E a Bia também é uma menina de ouro. É, O fruto não cai longe do pé, é é, mérito de vocês. é isso aí. Doutor, agora pra gente fechar é um bate pronto. Quero que você me fale a Tá. primeira palavra, nome que vem na sua cabeça. E a Uhum. brincadeira não pode repetir. Então, se você falar um Tá nome, bom. na próxima tem que ser outro. Doutor Rildo Uhum. Lasmar, se a sua história fosse um livro, quem seria o seu herói? Meu herói seria meu pai, Como que é o nome dele? Tuna. Tuna. Ele é árabe. Ah, que legal. E qual seria, você diria que é o seu maior medo O medo. Poxa, o medo é a morte, né? da morte? E quem foi o maior companheiro ou companheira nessa caminhada? A minha esposa. Sua esposa. É. Qual foi a grande ideia que mudou sua vida? Ou um insight assim que você... Pensar no futuro. Eu nunca pensei no presente, sempre no futuro. Legal. E qual seria uma cena que não sai da sua cabeça? Uma imagem que você viu assim que te inspirou e que você gosta de relembrar?
A primeira vez que eu vi o mar Foi nessa ida para o Rio foi para numa dessas vender? idas, é. E uma conquista inesquecível, algo que aconteceu lá no consultório que você falou. Porque todos os empresários que estiveram aqui, eu gosto de perguntar assim: tem um dia que você fala, meu negócio deu certo, Uhum, eu achei aqui o rumo. Qual que foi uhum. esse seu dia? A conquista, inesquecível foi quando eu vi que o consultório estava muito cheio e com demanda de pacientes, em fila de espera. Isso aí foi uma conquista que eu quando eu enxerguei isso, né. E para fechar, nesse caminho aí de 30 anos, até antes disso, qual que foi o maior aprendizado? Se você pudesse falar para um garoto que foi o Rio do Lasmar há uns anos Uhum. atrás, ou uma garota que quer seguir os seus passos, qual foi o maior aprendizado nesse caminho? Assim, eu sempre me senti do outro lado. Então, assim, eu quando chega alguém perto de mim, não preciso ser paciente, às vezes o garçom está me servindo, eu me imagino ele, eu sinto até o sapato dele, então eu sempre me coloquei do lado do contrário, né, que estava então esse para mim, talvez seja a maior dica que eu possa dar. Nunca se coloque no seu lugar sem se colocar no lugar do outro, né, então sinta-se paciente. Quando o paciente abre a boca, vê se a luz não está pegando no olho dele, Sim. vê se o motorzinho não está machucando o dente dele. Então, se imagine também sendo o dente e se imagine sendo a broca que vai Uhum. tirar a cárie. Então, se você começar a sentir do outro lado, você vai fazer diferente, né. Então, o dente não pode sentir dor, você está com medo, e a broca não pode ir com força. Então, se coloque no lugar das coisas que as coisas dão certo. É um exercício de empatia, né? É, de Em todas empatia. as situações da vida. Eu acho que é de empatia, mas tem que ser natural, né. Então, se você se colocar no lado de lá, você vai, ter mais sucesso. Legal. Doutor, você gostou de bater esse papo aqui com a Demais, gente? Quer demais. deixar uma mensagem final aí pro pessoal que acompanhou? Eu quero agradecer, né, Rafael, você é um grande profissional, quero te elogiar pelo trabalho que você faz, né, que é um trabalho diferenciado, né. E quero, agradecer à minha família, né, aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus colegas de trabalho. Sem a minha equipe eu não seria nada. A minha equipe, eu sempre falo que é a melhor equipe do mundo, elogio todos. A gente sempre contrata pelo coração, não pelo currículo. Então, se a pessoa tem coração, ela vai se desenvolver bem. O currículo, às vezes, não significa nada, porque o profissional, se ele não fizer bem feito, mesmo tendo aprendido, ele isso não vai ser legal, né, então eu sempre contrato pelo coração. E quero agradecer a minha equipe, né, a toda as pessoas que trabalham comigo, porque sem elas a gente não é ninguém, né, a família e os amigos e os pacientes Ah, que legal. confiam na gente. Obrigado Eu por que ter batido agradeço. esse papo com a gente. E esse livro, sai ou não sai? Sai, com Sai. certeza, vamos sair Você sim, o ano que você vem a falou gente que o está dia que preparado. for lançar, que for o momento de escrever, eu tô pronto. Tá Para mim bom. vai ser uma Ah, o honra, ano que vem eu acho que é o momento certo, porque a gente está completando 30 anos, né, sim, de fazer profissão. juntar essa turma É toda isso aí, aí, fazer esses uma festa pacientes, e lançar o celebrar, livro. com certeza. Gente, eu falei aqui com o Dr. Rio do Lasmar. Queria agradecer você que acompanhou esse bate-papo até o final, agradecer os nossos parceiros, pessoal da Link Telecom, pessoal da Casa Scala. Mais uma vez, você que sonha em construir a sua casa em um desses grandes condomínios, ser vizinho ali da clínica do doutor ali no Alphaville, aqui perto do Flamboyant, Casa Scala é a empresa que vai te ajudar a construir essa casa. Mandar um abraço para os amigos do Sicoob Unicentro, e também, se o seu momento é de escolher os móveis, aí faça como eu. Estou escolhendo os móveis do nosso novo apartamento lá na SS Interiores. Super recomendo para vocês. Manda um abraço para toda a equipe aqui do nosso estúdio, do Estúdio Sob, e também o pessoal da B2, Thiaguinho, que foi quem ajudou a fazer aqui o nosso lindo estúdio. Hoje tem mais entrevistas e fiquem ligados que tem muita gente legal para a gente falar ainda. Um abraço e até a próxima.